Querido Shalom para vocês que estão aí no YouTube acompanhando, não é esse encontro nosso de pensamentos poderosos. Eu estava falando aí com o pessoal da rádio, o fato de você estar aprendendo, nós estamos aqui caminhando para termos esses 12 princípios de pensamentos poderosos. Mas isso não quer dizer que você não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar dissabores, não vai enfrentar uma situação difícil. Nós tivemos pessoas aqui que estavam fazendo o curso, de repente enfrentaram uma demissão, não é? Aí, Céu, não passei por um tiquinho de nada numa prova e me demitiram, né? Então, queridos, isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar lutas. A questão é que nós não podemos ficar prostrados. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, os pensamentos que nós temos sobre as nossas vidas e o pensamento que a gente tem trazido para você são pensamentos com base dentro das Escrituras. E eu não estou isenta de passar pelas mesmas lutas que vocês, em áreas talvez diferentes. Nós somos responsáveis por muitas vidas. E o Eterno, ele é rigoroso, ele não é uma pessoa irresponsável. Não é? O Eterno é rigoroso, não é? Então nós sabemos o rigor do nosso Pai e nós queremos fazer o melhor, cuidar das pessoas da melhor maneira que Ele nos tem chamado para fazer e servir. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir, tá bom? Então esses desafios eles ajudam a vocês a aplicarem e ajudam a nós também quando nós atravessamos lutas. Não é verdade? E eu desejo que você cresça, seja favorecido da parte do Eterno em ter forças, sabedoria, discernimento, conselho dele, para você enfrentar tudo que está diante de você. Tudo bem? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu oro por todos, que a Torá HaKodesh se manifeste, fale poderosamente, use a minha vida, nenhuma palavra aqui saia de humano entendimento, mas o Senhor tem a liberdade de falar nesse lugar, trabalhar nas vidas dos meus amados, tua herança. Ó Pai, coopera para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Em graça e em conhecimento, Pai, nós precisamos da tua virtude sobre as nossas vidas. Nosso desejo é te agradar, ir até ao Senhor e declarar a sua santidade. A benignidade do Senhor é o nosso desejo sincero. Fala com estes, consola, edifica, fortalece, levanta do monturo, Pai. Tira da caverna de Adulão, pelo amor da tua fidelidade, é o que eu te suplico, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Nós estamos aí, pensamento poderoso, tratando, na verdade, da questão que tem permeado a vida. E muitas pessoas falam, Céu, eu não tenho essa questão de voltar minha mente tanto para a área financeira, mas, queridos, todas as pessoas que estão nesse mundo, elas acreditam que o dinheiro é verdadeiro, né? Eu me lembro uma vez, eu estava falando com o meu filho e eu provei, o meu filho que já partiu, eu provei para ele que o dinheiro não existia. E aí ele pegou e falou, tá bom, então vai lá dizer, né, para fornecedora de energia elétrica, para fornecedora de água, não é? Vai dizer para eles que, para minha operadora de celular, que o dinheiro não existe. Né? Mas o fato de nós operarmos aqui numa mentira, por isso que as Escrituras falam que das riquezas de origem iníqua, nós façamos amigos nos céus, que é os Malachim do Eterno, para que eles nos recebam, o próprio Mashiach, o próprio Eterno. Nós devemos usar aquilo que hoje nós sabemos sabidamente que dinheiro é dívida, né, queridos? Eu tenho um videozinho que trata sobre isso, dinheiro é dívida, vale a pena vocês assistirem. Dinheiro é dívida. Se você tem, alguém está sem. Viu? Se você tem, alguém está sem. Então é muito importante nós sabermos aplicar esses recursos da maneira correta e de um modo que seja construído o reino dos céus por meio desses recursos. O ministério tem um grande compromisso com pessoas enfermas, necessitadas, um grande compromisso. Um grande compromisso. A gente não anuncia isso, porque não temos interesse nenhum de ficar expondo. Nós poderíamos, deu uma entrevista aqui, olha o que foi feito. Não é interesse da nossa parte, mesmo porque nós não fizemos nada. Todos estão juntos fazendo isso,
devolvendo ao Eterno em cuidado e zelo por aquele que está necessitado, não tem o que vestir, aquele que está preso, aquele que... Enfim, esse é o projeto que o Eterno determinou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Página 210, nós estamos aí na provisão do Eterno, como nós aplicamos, e nós temos tudo que é necessário para nossas vidas. Sentir medo de não termos aquilo que precisamos é exatamente o que Satã deseja. Nós podemos abrir a porta para a vontade dele através do medo, e assim como podemos abrir a porta da vontade do Eterno através da nossa confiança. Durante a minha adolescência e nos anos em que eu era jovem, adulta, eu tive uma de cuidar de mim mesmo. Eu não podia pedir aos meus pais nada, além do que eu tinha, por causa do abuso sexual que eu estava sofrendo. Se eu pedisse alguma coisa ao meu pai, havia sempre algum tipo de pagamento em troca. Então, para evitar essa situação, eu cuidava de mim mesma, ou passava sem aquilo que eu precisava. E esse período da minha vida deixou com medo de não ter o suficiente. E então, quando eu tinha alguma coisa, eu tinha medo de usá-la, por temer que ela não estivesse ali no caso de alguma verdadeira emergência. Você poderia dizer que eu vivia com muito medo. Eu tinha medo de nunca ter o que precisava, mesmo quando eu tinha. E tinha medo de perder ou desfrutar daquilo que eu tinha. Chegar ao entendimento de que o Eterno tinha prazer em suprir as minhas necessidades e desejava que eu desfrutasse o que ele me dava, foi algo fantástico para mim. E eu devo admitir que levei bastante tempo para desenvolver uma nova mentalidade nessa área. Lembre-se de que a mente é o campo de batalha. Satã adora colocar pensamentos errados nela, pensamentos que não estão de acordo com a palavra do Eterno, esperando que meditemos naqueles pensamentos ruins, maus, malévolos, durante muito tempo, tempo suficiente para que eles se tornem uma realidade na nossa vida. Eu acho interessante, queridos, que um oficial de Hitler, né, na Segunda Guerra, ele era, na verdade, o ministro de comunicação, ele disse que uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna realidade, não é? E Satã faz isso com a nossa vida, persistentemente, os noticiários também, não é? Persistentemente ele coloca mentiras estratégicas na minha e na sua mente, e nós conseguimos confiar no que ele diz desde o Éden. A gente consegue acreditar no que ele diz, mas não consegue pôr em prática acreditar no que o Eterno diz, tá bom? E destrua esses pensamentos errados, leve todo o pensamento cativo à obediência do nosso Senhor, como está em 2 Coríntios 10, 5. Pense em si mesmo como filho do Eterno, uma pessoa a quem o Eterno ama, cujas necessidades ele tem prazer em suprir. Queridos, eu tenho prazer em suprir a necessidade dos meus filhos. Prazer. Eu não posso ver nenhum dos meus filhos passando qualquer necessidade. Se eu souber, eu vou me empenhar em tudo que eu puder fazer para suprir aquela necessidade. Imagina o Eterno, que pode todas as coisas. Plante uma boa semente, ajudando as pessoas que têm necessidades. Diga coisas que edifiquem no seu interior a imagem de uma pessoa cujas necessidades são atendidas, em vez da imagem de alguém que está sempre necessitado. Em uma lista de coisas que você pode pensar e dizer a si mesmo, ela sugere: todas as minhas necessidades são supridas de acordo com a riqueza do Eterno no Messias Yeshua, Filipenses 4,19. O Eterno me abençoa e faz com que eu seja uma bênção para os outros. Bereshit Gênesis 12:2. Dou e me é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6,38. O Eterno supre tudo ricamente e incessantemente para minha satisfação. 1 Timóteo 6, versículo 17. Eu sirvo ao Eterno e Ele tem prazer na minha prosperidade. Salmo Teilim 35, versículo 27. Nós recebemos do Eterno de acordo com a nossa confiança, de modo que é crucial, eu diria que é essencial para nós desenvolvermos uma mentalidade correta na área da provisão do Eterno. Não se contente com a falta na sua vida. Em vez disso, tenha uma expectativa de abundância de acordo com a palavra do Eterno. Queridos, eu já compartilhei com vocês isso, mas vale a pena lembrar a vocês isso. Eu, em 2006, na verdade, por volta de 2003, 2004,
Não, foi bem antes disso. Bem antes, foi 5 anos antes. Foi em 97, então foi 5 anos antes. Foi em 95, vai vendo. O tempo vai voando, né? No ano de 95, 1995, eu recebi uma palavra do Eterno que eu ia ter um programa infantil. E tudo que eu tinha era uma ideia. Eu estava na faculdade, eu não tinha concluído minha faculdade. Eu trabalhava bastante com os meninos, estava com todos os meninos em casa, em 95, 96, e eu contei para minha família, né? No ano de 96 eu tenho meu caderno de oração, eu anoto tudo que o Eterno me fala. Então em 96 eu comecei a falar para minha família, olha, o Senhor disse que eu vou ter um programa infantil. Os meninos caíam no chão de dar risada, não é? E eu falava para eles, mas ele quer falar a palavra dele para as crianças, ele continua querendo, né? E quando as portas foram abrindo, e no caso eu acabei fechando o contrato com essa emissora em 97, não é? E acabei ganhando a PCA no ano de 98, que nós ganhamos a PCA, eu acredito. Então, assim, queridos, é importante que aquilo que o Eterno fala para você, você sonha. Eu não sabia o que era ter uma produtora, eu nunca tinha entrado num ambiente de produção, eu não sabia o que era produzir nada, eu tive de aprender fazendo, porque quando eu cheguei na sala do presidente da emissora, ele falou, olha, eu gostei do projeto, eu quero que você faça, mas eu não era nada, eu era apenas uma pedagoga, não é? Uma pedagoga que tinha se especializado em psicologia e tinha se especializado em rádio e televisão, mas eu era meramente uma pedagoga. Então, assim, o que eu trago para vocês, no sentido da expectativa de que o Eterno provê, ele proveu, porque esse programa, queridos, imagina hoje, eu não faço ideia quanto nós gastaríamos hoje. Cada episódio, na época, pelo cálculo que nós fizemos, dava uma média, na época, de gastos em torno de R$25 mil por dia para a produção dos episódios. Então, imagina você gastar por dia um valor desse, não é, para produzir um episódio para a TV. Nós tínhamos, na época, 100 funcionários na produtora que o Eterno havia nos dado. Então, eu nunca imaginei isso na minha vida. Além de eu estar trabalhando dentro de uma das grandes emissoras do país, eu estava dentro de uma produtora com uma quantidade de pessoas e um gerenciamento interrelacional entre tantas coisas ali naquele lugar. Isso que o Eterno faz quando você confia nele. E hoje o Eterno tem falado fortemente da importância de nós tratarmos da vida das crianças. Elas precisam dessa educação, cada vez mais difícil de ser conquistada. Os pais estão cada vez mais ocupados com ganhar dinheiro, não é verdade? E os filhos ficam à mercê da internet. Então, que nós venhamos a fazer algo realmente positivo para as crianças na internet, amando a vida das crianças, não amando a nossa produção. Eu tenho de amar a vida das crianças. Eu tenho de entender o que vai acontecer com essa criança quando ela está recebendo essa mensagem. Por isso a gente tem um desafio muito grande pela frente. Então, se você parar de sonhar o que o Eterno pode fazer na sua vida, eu temo que você deixe de receber o melhor dele para a sua vida. Não é? Então, eu oro para que você compreenda que tudo que ele quer fazer está em você. E ele vai mover todas as pessoas. Porque se você fizer a coisa correta, o Senhor vai mover a tua vida diante dele e diante dos homens. Ele vai dar o seu favor para você. Não é? Você só tem de obedecer. Eu gosto do antigo provérbio alemão que diz: comece a tecer e o Eterno dará o fio. Garantir que temos confiança no Eterno, eliminar toda mentalidade de miséria que possamos ter, desenvolver uma mentalidade de abundância, esperar com determinação que o Eterno seja fiel à sua natureza em cumprir as necessidades, suprir as necessidades, são atitudes que abrem a porta do Eterno para operar em nossa vida. Queridos, quando eu assinei o contrato, eu não tinha onde produzir, não é? Não podia produzir dentro da emissora, eu tinha de produzir fora. Então, assim, todas as coisas ele foi nos dando. Ele foi abrindo portas para a gente, não é? Bom, as Escrituras ensinam que o Eterno está esperando para abençoar as pessoas, mas ele está procurando alguém que esteja nessa expectativa de receber. Leia lá, Isaías 30, versículo 18.
Às vezes não esperamos nada, simplesmente esperamos para ver o que acontece. Outras vezes podemos cair na armadilha de esperar, nos decepcionar, porque nos decepcionamos inúmeras vezes no passado e temos medo de esperar alguma coisa boa. Por causa dos traumas que eu havia sofrido muito cedo na vida, eu me tornei uma pessoa extremamente negativa quando adulta, quanto à minha visão geral da vida. Eu esperava sempre o próximo desastre. Esperava que acontecesse quando virasse a próxima esquina algum mal. Eu fico muito feliz por dizer que Deus tem me ensinado a esperar com determinação que coisas boas aconteçam na minha vida. A minha vida não está isenta de desafios, eu nem desfruto muito mais coisas boas mas eu desfruto muito mais coisas boas do que ruins. Quando eu esperava ter problemas, geralmente era isso que acontecia, mas agora eu espero bem e geralmente é isso que eu recebo. Queridos, eu cheguei num ponto de perspectivas negativas, de que as coisas iriam ser ruins, que as coisas iriam ser me corromper, ou o que quer que seja, que eu não tinha mais sonhos. Eu cheguei ao ponto de não ter mais sonhos. E se você não tem sonhos, você não tem desafios. Você pode entrar lá naquela condição de estar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não é? Então, não é isso que o Eterno tem para a gente, uma vida Raul Seixas, não é isso que Ele tem para nós. Ele tem sonhos para você e Ele quer colocar os sonhos dele. Eu perguntei para ele sobre Yosef, José do Egito, se ele, quando foi vendido para os medianitas e acabou indo para o Egito, não é, como vendido como escravo, se ele ainda tinha esperança nos sonhos que ele havia sonhado. E depois, ainda sendo preso como uma pessoa, um estuprador, não é? Se ele ainda mantinha os mesmos sonhos, e o Eterno disse, se eu não lhe tivesse dado sonhos, ele não teria subsistido. Então, o que eu coloco para vocês acerca desse aspecto, e ontem ainda eu estava compartilhando, não sei se foi ontem ou anteontem, acredito que foi anteontem na reunião de oração, onde um filme que me marcou muito foi o filme O Náufrago. E nesse filme eu vou te falar a perspectiva que aquele filme me marcou. O Tom Hanks, o Náufrago, né? Ele tinha uma foto da noiva, que ele amava, né? Daquela mulher que ele amava. E aquilo o mantinha vivo, né? Ele olhava para aquela imagem, para aquela fotografia, e aquilo mantinha ele vivo, não é? E quando ele chega, ele é salvo e resgatado, quando ele chega, a vida dele estava de ponta cabeça, a vida dele não havia parado de amar, de dedicar seus pensamentos, mas a vida da mulher que ele amava, ela já tinha casado e tido filhos. E para ele foi uma realidade muito difícil. E quando eu assisti aquele filme, eu via muito Yeshua com relação às nossas vidas. Yeshua nos ama com amor indizível, ele não para de pensar em nós. Ele não para de se responsabilizar pelas nossas vidas. Mas nós estamos aqui. Muitas vezes nós não estamos esperando que ele volte. Nós não estamos esperando que ele está pensando em nós, trabalhando por nós, ele vai voltar por nós. Nós estamos vivendo a nossa vida, não é? Traindo ele em vários aspectos, talvez gerando filhos que não eram para nós, vamos dizer, os filhos que eu digo, as atividades que nós nos comprometemos em fazer, não tem nada a ver com ele, com o reino dele. Ou nós não estamos esperando que ele volte, de verdade. Nós podemos falar com a nossa boca que nós estamos esperando que ele volte, mas a nossa atitude mente. Claramente é uma mentira que nós estamos esperando que ele volte, não é? Então, se o seu aspecto de vida é diferente desse, é muito complexo que você possa provar e desfrutar de que o Eterno é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que ele tem prazer em galardoar aqueles que o buscam. Ele tem prazer, ele é galardoador daqueles que o buscam. O Eterno tem um projeto de vida para você, ele vai falar o projeto de vida. E aí você nem conversa com ele, você quer saber, Senhor, sabe, eu me recordo muito do João, acho que ele deu o testemunho para vocês aí no Roft. O João, ele orou e falou, Senhor, me dá uma ideia original. E o Eterno deu a ideia do Kitop para ele.
não é? Eu acredito que o que top ainda não é o que vai ser nas mãos do Eterno. Ele tem o desejo de abençoar as nossas vidas, mas foi uma ideia original. Ele simplesmente teve uma ideia de fazer uma determinada coisa, não é? O Eterno tem ideias originais para todos nós, não tem só para o João Roberto, para mim. Todos os anos, queridos, eu estava com os meninos, a gente não vivia de doações exclusivamente. Nós tínhamos pessoas doadoras, mas nós tínhamos nosso trabalho, todos ali trabalhavam muito. E todo ano eu perguntava para o Senhor, qual é a sua ideia original para esse ano? Porque um ano era os bonequinhos de bolinha de gude, o outro ano foram flores de meia de seda, no outro ano, cada ano, queridos, que nós estávamos ali, nós tínhamos de ter uma ideia original. O que o Senhor tinha para nós, o que o Eterno tinha para a nossa vida. O Eterno não tem para você ser um desocupado, uma desocupada. Ele quer ocupar a sua vida, mas com algo que floresça, algo que redunde em bênção para o reino dos céus, não é? Tem muita coisa aí legal dando emprego para todo mundo, até para criança. Não é para isso que o Eterno te chamou. Ele não te chamou para fazer nada que vai ferir alguém, vai causar um dano, um prejuízo para alguém, não é verdade? Mas ele te chamou para fazer o bem. Ele tem o melhor para você. Ele vai abrir os seus caminhos como ele tem aberto o meu. Ele vai à nossa frente. E nós precisamos só seguir a nuvem. Mas se você não está vendo a nuvem, e aí? Não é? Eu não espero coisas más para a minha vida mais. Não é? Às vezes eu recebo coisas melhores do que esperava. Para mim é assim que o Eterno é. Ele nos dá infinitamente, abundantemente, mais além do que tudo que podemos esperar e pedir ou pensar. Efésios 3:20. Eu quero compartilhar com você uma história por meio da qual eu espero encorajá-lo a crer no Eterno e poder fazer mais por você do que você pensa. Antes da Guerra Civil, um homem chamado Edmund McLean dirigia um negócio de sal e açúcar em Louisiana, nos Estados Unidos. Uma invasão da União em 1863 obrigou-o a deixar a sua casa, seus negócios, e quando ele voltou, em 1865, 2 anos depois, encontrou seus campos de açúcar e usinas de sal completamente devastados. Não lhe restava quase nada, exceto algumas pimentas que ainda cresciam no jardim. McLean, então, começou a fazer experiências com as pimentas para verificar se poderia fazer um molho para dar sabor às comidas insonsas que havia restado para comer. O seu molho hoje é conhecido como Tabasco. Em 2008, o molho, que ainda é produzido pela família McLean, comemorou os seus 140 anos de existência. McLean, então, perdeu tudo na guerra. Sua vida poderia ter sido arruinada, mas não foi. O Eterno cuidou dele e cuidará de você também, se você não desistir. Comece a meditar nesse pensamento e dizer: o Eterno supre todas as minhas necessidades e abundância. Eu espero que Ele me supra em todas as áreas da minha vida. Ele tem um bom plano para mim e eu tenho expectativa de futuro maravilhoso. Veja a si mesmo como alguém que age com sabedoria e tem respostas necessárias para tomar decisões adequadas na vida. Veja a si mesmo como uma pessoa saudável, cheia de energia e vitalidade. Creia que você é criativo e tem muitas ideias boas. Espere ser convidado para reuniões sociais, ter bons amigos, assim como uma família amorosa. O Eterno quer que você espere coisas boas dele. Em Jeremias 29:11, ele promete que tem pensamentos e planos ao seu respeito que são bons e não maus. Confie no que o Eterno tem para você e espere coisas grandes da parte dele, não é? Então, queridos, eu gostaria de trazer para vocês uma situação que eu passei agora recentemente. Eu passei por um problema de saúde e normalmente, se eu não tivesse o apoio do Eterno me instruindo, usando também a vida da Joyce Meyer, evidente, e vocês, porque muitas vezes eu estou atravessando alguma coisa e eu falo: Senhor, se eu não enfrentar isso, como é que eu vou ensinar para eles? Então vocês acabam sendo da minha vida uma força motriz para que eu pedale mais, não é? E aconteceu uma situação de saúde depois dessa última Covid que eu tive. Eu já compartilhei isso com vocês.
E que se fosse num outro período, inclusive no começo, no primeiro dia que eu percebi o que estava acontecendo, eu realmente fiquei muito mal, muito mal. Falei com meu marido pediu para a gente procurar os melhores médicos, não é? E eu li, eu não estou dando esse texto para vocês, eu estou dando compartilhando o que aconteceu com a minha vida. Não tome o meu exemplo na sua vida se o Eterno não falar com você isso. Mas eu li, eu estava lendo as Escrituras e eu li justamente que o rei Asa confiou nos médicos e não no Eterno. E aí, na oração da manhã, eu falei com eu tinha achado o médico, o melhor médico na área, que eu poderia estar fazendo uso, né, da assistência médica, e eu olhei lá o preço do atendimento também, não fiquei muito motivada. E aí eu peguei e falei para o meu marido, eu falei, amor, se o rei Asa resolveu confiar no Eterno e resolveu confiar no médico e não no Eterno, por que eu não posso confiar no Eterno que ele vai resolver esse problema que eu estou experimentando, que eu estou vivendo agora? Claro que a solução, queridos, do problema, ela passou por muita ação e atitude da minha parte, não é? Eu tive de fazer mais exercícios físicos, eu tive de aprender novos exercícios físicos, não é? Eu tive de me motivar na minha cura, na minha restauração, mas estava nas minhas mãos fazer aquilo. E é impressionante, se eu tivesse procurado médicos, queridos, talvez eu arrumasse uma outra enfermidade. Porque as soluções dos médicos para as nossas vidas, normalmente, o médico tem uma conduta medicamentosa, não é? E no meu caso, eu resolvi confiar o problema que eu estava enfrentando e fiquei muito impressionada com o resultado. Eu não acredito que nenhum medicamento pudesse me dar o resultado que eu tive, advindo disso. Procurei também minha professora de Pilates, que me ajuda e ajuda tantos membros desse ministério. Embora ela não faça parte do ministério, ela já faz parte da família, né? Ela ajuda muitos dos meus filhos. E aí, por meio, é claro, foi chato, por exemplo, ela colocou para mim, a cada 1 hora que você tiver, você vai ter que parar para fazer esses exercícios, não é? E era muito desconfortável o que estava acontecendo comigo. Eu sei que o que aconteceu comigo era uma ação cirúrgica, era uma necessidade cirúrgica. Eu já tinha feito uma cirurgia há um tempo atrás, por estar com este problema, não é? E agora o problema tinha voltado. Para vocês não ficarem curiosinhos, né, o que estava acontecendo, eu estava tendo perda da urina, não é? Então, não era espirrando, não era nada, eu simplesmente era como se eu tivesse perdido toda a complexidade do meu soalho pélvico, não é? Foi muito desconforto, muito constrangedor, muito constrangedor tudo que eu passei e desesperador de uma certa maneira, porque não atingiu apenas uma área da minha vida, atingiu muitas áreas da minha vida. E aí, queridos, 3 dias depois que eu tinha, claro, não é simples fazer tudo que nós temos de fazer, mas se você não tomar a sua decisão, há um tempo atrás, eu tive de fazer uma cirurgia para levantar a bexiga, porque eu já estava apresentando esse tipo de problema. Mas agora eu falei, não, isso não vai continuar na minha vida, não é? E algumas coisas tão simples, queridos, tão simples, que me foi desconfortável fazer, mas tão simples, não é? Me ajudaram de uma maneira extraordinária. Eu me sinto mais resistente, eu tenho meu abdômen, porque alguns dos exercícios são extremamente abdominais. Eu sinto o meu abdômen, quando eu estou caminhando, eu sinto que o meu abdômen está sendo fortalecido. Na verdade, a enfermidade, ela trouxe esse desgosto para a minha vida, mas ao mesmo tempo ela me mostrou o quanto a solução está no meu próprio organismo, o quanto o Eterno capacitou meu organismo à sua própria regeneração. Eu tenho certeza, queridos, que se eu fosse procurar um médico, eu tenho certeza que a solução ia ser de novo, faz cirurgia, faz isso. Quando, na verdade, essa Covid, ela afeta a nossa musculatura. Ela afeta a nossa musculatura, não é? Então, queridos, algumas decisões que a gente tem de tomar corajosamente com o Eterno, muitas vezes nós focamos no problema, nós não focamos na solução. 3 dias, queridos. E eu achei tão interessante esses dias
que esse dia, porque aí o que acontece? Eu fiquei com receio. Se eu tenho vontade de ir no banheiro, eu fico com receio de demorar para ir no banheiro. E esses dias nós saímos e quando nós voltamos eu estava sentido que porque eu tomo muita água por causa do problema de infecção urinária que eu tive no passado, não tenho mais em nome de Yeshua. E aí eu senti que eu estava numa condição onde possivelmente uma situação constrangedora pudesse ocorrer. E eu corri para o banheiro, desculpa compartilhar essas coisas, né? Mas eu corri e eu fiquei tão feliz que eu estava normal, estava higienicamente normal, não é? Para você pode parecer algo, puxa céu, isso te afetou? Isso afetou todas as áreas da minha vida, queridos. Me afetou completamente, afetou tudo. Eu não consigo nem descrever para vocês o que eu vivi naquela semana, onde eu via o problema ocorrendo, eu via as situações decorrentes dessa perda muscular significativa que eu tive, pélvica, e ao mesmo tempo eu vi o poder, 3 dias, queridos, 3 dias, eu vi o poder que nós temos. Se nós não tomei um medicamento, eu não tomei nada, queridos, nada, absolutamente nada. E as coisas voltaram hoje com mais energia, com mais vitalidade. Eu me sinto que talvez isso veio até para me fazer eu me mover. Não é? Eu tenho outros desafios, eu vou ter que fazer mais exercícios. O que antes eu conseguia fazer uma musculatura com menos exercícios, agora, indo para 60 anos de idade, eu demoro muito mais para conseguir fazer músculo. Eu não posso ficar tomando suplementos para fazer músculo hoje, com a idade que eu estou, não é? Então, eu digo para você que se você tiver... Eu focava na solução. Eu foquei, Senhor, o rei Asa, ele não confiou no Senhor, ele confiou nos médicos, e eu estou confiando no Senhor. E eu vou fazer tudo que me foi ordenado com a tua ajuda, com a tua boa mão. Queridos, eu rejuvenesci em muitos aspectos da minha vida e passei pela prova de fogo nessa semana, e quando eu corri e eu vi que eu tinha o mesmo controle que eu tinha quando eu estava saudável, não é? Então, queridos, eu foco hoje, aprendendo a minha mentalidade a ver a coisa da maneira que o Eterno quer. Eu foco que o Eterno tem o melhor para a minha vida. O Eterno não quer que eu sofra. Ele tem o melhor para mim, o melhor para a minha vida conjugal, o melhor para todas as áreas da minha vida. Eu não vou deixar me abater pelo mal, mas eu vou vencer o mal com o bem. E o bem, muitas vezes, parte de um esforço que você pode querer ficar estático. Você pode não querer fazer exercício. É tão mais confortável você ir no médico e te dar uma pílula. Ou você tem um problema, abre a barriga e faz uma cirurgia. Eu não quis me submeter a isso novamente. Mesmo porque, se fosse a solução, por que voltou? Porque eu já fiz a cirurgia. Há anos atrás. Eu já fiz a cirurgia desse mesmo problema. Por que voltou o problema? Não é? Se a solução estava na cirurgia, por que não resolveu? Não, queridos, muitas soluções estão nas nossas vidas. E compete a você unicamente, a autoridade de tomar posse das soluções do Eterno e agir segundo o desejo dele no seu coração. Eu não queria compartilhar o que estava acontecendo, mas eu acredito que isso possa falar com você também, ou com alguém que tenha atravessado uma situação tão constrangedora como essa, de ter problemas com o assoalho pélvico, tá bom? Vamos lá. O Eterno deseja abençoá-lo. Algumas pessoas foram ensinadas que sofrer e passar necessidade são virtudes do crente. Ser capaz de manter uma boa atitude durante períodos de sofrimento é uma virtude e é muito importante. Mas sofrimento contínuo não é o que o Eterno tem para você, nem para ninguém. Shaul Hacharir, apóstolo Paulo, afirmou que vivia tempos de privação, mas tempos de abundância. Nós vamos passar por dificuldades na vida, mas não podemos ficar estacionados na dificuldade sem esperar o livramento do Eterno, o retorno de uma vida abundante. Nunca devemos ver o Eterno como alguém que não quer prover para as nossas vidas o que nós necessitamos. Com certeza, há momentos em que não temos o que queremos, quando queremos,
Mas se isso acontecer, o Eterno tem um motivo para isso. Talvez não seja a hora certa ou não estejamos suficientes maduros para receber. Imagina, o Eterno te põe na tua mão. Olha, o meu filho de 14 anos quer uma Ferrari. Você vai dar uma Ferrari para um jovem de 14 anos? Você acha que ele tem estrutura para receber esse veículo? Não é? Então, não adianta o Eterno querer te abençoar. Você tem de estar pronto para fazer isso. Talvez não seja a hora certa e nem estejamos prontos suficientes ou maduros para lidar com isso. Talvez ele tenha algo melhor em mente para você, mas não sabemos como pedir. Nunca é porque ele não quer que sejamos abençoados. Esse pensamento simplesmente não é compatível com quem ele é. Se você tem alguma dúvida ou pergunta sobre o fato do que o Eterno quer abençoá-lo, quero ajudá-lo nessa área, porque eu desejo que você concorde com o que o Eterno pensa acerca da sua vida. A melhor maneira de fazer isso é mostrar o que ele próprio diz a você por meio da palavra dele. E eu vou ler para você a página 214. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, e nela medita de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Yehoshua Josué 1:8 é um princípio. Se você falar da palavra, você vai viver pela palavra. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Tehillim 1, de 1 a 3. Queridos, o Eterno tem prosperidade para a minha vida e para a sua vida. Você acredite ou não. Eu espero que você seja daqueles que acreditem, porque eu creio nisso, de todo o meu coração. O Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Tehillim Salmos 23:1. Os leões podem passar necessidade e fome, mas aqueles que buscam o Eterno de nada sentem falta. Tehillim 34, versículo 10. O Eterno seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo, na prosperidade do seu servo. Tehillim 35, 27. Você é um servo do Eterno, uma serva do Eterno? Ele tem prazer na tua prosperidade. Ele tem prazer na minha prosperidade, não é? Ele abençoará os que temem ao Senhor, do menor até o maior. Tehillim 115, versículo 13. Você tem temor do Senhor? Porque se você faz um monte de coisa errada e você diz que teme ao Senhor, você não teme. Você se convence. Tem uma frase lá que eu achei tão engraçadinha, né? Da Baby Brasil, que ela dizia assim: você é convertido ou convencido, não é? Então cuidado quando você se convence que você é um crente. Tenha esse testemunho da parte do Eterno por meio da sua conduta, dos seus pensamentos e também das suas ambições, tá bom? Todos nós temos ambições. Que o Eterno faça com que as suas sejam em direção ao reino dos céus. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Sholomo, Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se o Eterno veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, ó homens de pequena confiança. Matitiahu, Mateus 6, de 28 a 30. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. E Yohanan, João 10, 10. Então pense, não é? O que fala mais com você, o que o Eterno trata com você acerca dessas questões, e nós não temos como concluir aqui, mas eu espero concluir no próximo encontro com você, os pensamentos poderosos que o Eterno tem acerca de finanças. Céu, eu sou uma pessoa santa. Eu não penso nas coisas financeiras. Você não vai poder ajudar outras pessoas com esse pensamento. Eu tenho de ter para ajudar ao necessitado. E olha, queridos, se você estiver pertinho da gente, você vai ver quanta gente está precisando de ajuda hoje. É para isso que o Eterno constitui a minha vida e a sua vida, para que nós sejamos os provedores de muitos que não podem lutar por si. Enfermos, em dificuldades grandes, coisas absurdas que nós temos visto. Mas o Eterno tem feito com que nós possamos ser a mão dele na vida dessas pessoas. Que o Eterno fale ao seu coração. De todo o meu coração eu desejo isso, viu? Pensamentos poderosos. O Eterno deseja suprir todas as suas necessidades em glória.
Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.